Sou Leonardo Facchini, trabalho com planejamento de vida e financeiro desde 2008. Então eu ajudo as pessoas a realizarem os seus objetivos, a começarem a fazer os seus investimentos, sem precisar cortar despesas e economizar dinheiro. Sim, eu acredito que quando a gente encaixa o dinheiro na nossa vida, a gente cria um plano de investimento alicerçado num projeto de vida, as coisas tendem a fluir e melhorar. Na verdade, o dinheiro só vem para potencializar a vida que nós temos. E hoje nós vamos falar especificamente de não tenho tempo para fazer o planejamento financeiro, o que fazer então nesse caso? Entenda o seguinte, desde quando o homem é homem, ele quer medir, ele quer controlar o tempo. Acredito que essa, sem dúvida nenhuma, é o maior desafio, né? O homem fica tentando buscar artimanhas de voltar no tempo ou de ir para o futuro, né? A gente tem um filme clássico aí, De Volta para o Futuro, da década de 80, recorde de bilheteria. Vamos tentar refletir um pouquinho nos próximos minutos do vínculo, do tempo com a nossa vida, com o dinheiro. Então será que se houvesse uma maneira da gente aproveitar melhor ou usar melhor o nosso tempo, conectado realmente com a nossa vida, e como é que funciona o dinheiro nessa equação? Já imaginou se nós pudéssemos, de alguma maneira, aprender ou entender melhor como usar o nosso tempo? Porque vem cá, você consegue entender que o tempo é finito. Enquanto nós estamos aqui, na nossa vida, ele é finito. A única certeza que nós temos é da morte. E aí eu pergunto, o que nós vamos fazer de agora até esse instante futuro que a gente não tem ideia quando vai chegar, para aproveitar, para viver da melhor maneira possível? Então, à medida que a gente aprende a se relacionar melhor com o tempo, automaticamente a nossa vida se torna mais divertida, a nossa vida se torna mais alegre. Por quê? Porque eu fico em paz comigo mesmo, eu fico em paz a maneira como eu estou utilizando o tempo que eu tenho aqui nessa vida. Faz sentido isso? Mas ao mesmo tempo, o que eu quero trazer aqui hoje? Sempre que a gente pensa em tempo, você pode estar aí, vamos falar sobre produtividade? Normalmente é assim que se associa, tempo à produtividade. Qual é a nova técnica? Quais são as técnicas que nós vamos discutir para produzir mais, ou seja, fazer mais em menos tempo? Não é sobre isso que nós vamos falar hoje. Isso, sem dúvida, é um assunto extremamente relevante. A gente pode falar sobre isso num futuro, mas hoje eu não vou falar sobre produtividade. Eu não vou falar especificamente como produzir mais em menos tempo. Mas eu quero te convidar para uma reflexão comigo sobre como podemos aproveitar melhor o tempo que nós temos. Como nós podemos usar melhor o tempo que nós temos. E aproveitar não está necessariamente ligado a produzir mais. Pelo contrário. Às vezes, produzir menos, fazer menos, pode trazer mais satisfação e plenitude para a nossa vida. Mas entenda o seguinte, então, vamos começar a linkar e fazer essa ponte do dinheiro, tá? Da grana, então, com o nosso tempo. E aí, reflete uma coisa comigo. Qual que é a coisa mais importante que nós temos na nossa vida? Você entende que é o tempo? O tempo é a coisa mais importante. Percebe? Eu sei que eu vou morrer um dia. Que bom que eu não sei quando. Acho que essa é a beleza da vida. A gente sabe que num instante futuro ela vai terminar enquanto terra, enquanto eu usufruo desse corpo, tá joia? Mas daqui até lá é uma incógnita. Essa é a grande desafio. E aí a pergunta que eu te deixo é, como é que a gente pode melhorar isso? O primeiro passo que eu acredito é nós admitirmos que dá para fazer diferente, que dá para melhorar, que dá para potencializar isso, tá joia? Pensa o seguinte, se você tivesse a certeza, você recebe um diagnóstico hoje que você só tem 24 horas de vida. Como é que você viveria essas próximas ou as últimas 24 horas aqui nessa terra? É um exercício que às vezes a gente fala, puxa, a gente não consegue realmente pensar nele, mas tenta por um instante,
reflete verdadeiramente, se conecta com você mesmo. Como é que eu viveria esse dia? E aí podem vir inúmeras ideias, inúmeras possibilidades de nós fazermos com o nosso tempo. Mas, se você fizer esse exercício com profundidade, como eu viveria as minhas últimas 24 horas se eu tenho um diagnóstico terminal? Esquece. Aquela clichê que todo mundo diz, viva como se fosse o seu último dia. Meu, não dá para fazer isso. Vamos ser realistas, isso é frase motivacional, eu não acredito nisso. Mas vamos olhar para isso com carinho. Se eu começar a refletir como que eu viveria o último dia, as últimas 24 horas da minha vida. E aí, eu vou começar a ter pensamentos, eu vou começar a despertar emoções. Se eu conseguir verdadeiramente captar a essência de como seria essas últimas 24 horas, e aí que entra o desafio, como é que eu trago a essência dessas minhas últimas 24 horas para o meu dia a dia? Trazer isso para a minha rotina. Não daria, isso é insano, frase motivacional. Viva como se fosse o último dia da sua vida. Não, mas traga a essência. O que de melhor você viveria naquele dia e tente, esse é o desafio, colocar isso dentro da sua rotina diária, dentro verdadeiramente do seu dia a dia. Você entende isso? Faz sentido isso? E aí vem aquela questão. O tempo é a coisa mais importante que nós temos. Pelo menos é assim que eu acredito. Eu tenho uma frase que é o seguinte: se você quer dar algo verdadeiramente para alguém, então grava isso, presta atenção. Se você realmente quer dar algo genuíno e verdadeiro para uma pessoa, você só pode dar o tempo, a atenção. O resto, o dinheiro compra. Então, quando você realmente ama uma pessoa, quando você realmente quer entregar um valor para uma pessoa, o que você pode entregar é o tempo, é a atenção, é a convivência. O restante, num mundo material capitalista, o dinheiro é capaz de produzir. Então, se eu tenho o tempo como algo mais importante na minha vida e eu entendo que ele é finito, eu quero te fazer um convite para uma reflexão. Quais são as maneiras que eu tenho de gastar esse tempo? Eu acredito que só existem 3 maneiras de nós gastarmos o tempo que nós temos. Ou nós estamos gastando o nosso tempo para ganhar dinheiro, ou nós estamos gastando o nosso tempo para gastar dinheiro, para aproveitar, para usufruir da vida. Por mais que você esteja fazendo algo que não envolva dinheiro, fala, mas tem coisas que eu faço que não gasta dinheiro. Existe uma coisa chamada custo de oportunidade. Indiretamente você está gastando dinheiro ou deixando de ganhar. Então eu gasto tempo ganhando dinheiro, eu gasto tempo aproveitando a vida, vivendo, gastando dinheiro, ou eu gasto tempo dormindo, recarregando as minhas baterias. Olha que maluco. Ou eu gasto tempo ganhando, ou eu gasto tempo gastando dinheiro, ou eu gasto tempo dormindo. E faz uma reflexão, não sei se você já parou para pensar nisso. Numa vida de 90 anos, nós vamos passar 30 anos dormindo. Isso segundo a Organização Mundial da Saúde, que recomenda 8 horas de sono diária. Então, se eu pensar que 1/3 da minha vida eu passo dormindo, numa vida de 90 anos, você vai passar 30 anos de olho fechado, dormindo, deitado numa cama. Olha que coisa maluca. Como é que eu tô usando e aproveitando os outros 2/3, os outros 60 anos dessa jornada de 90? E aí que vem o convite, a reflexão. Se o tempo é a coisa mais importante que eu tenho, nós vamos entender e nós vamos transcender o planejamento de vida e financeiro, e você vai se atentar que é muito mais um bate-papo sobre como eu tenho usado o tempo do que efetivamente o meu dinheiro. Dinheiro é um mero detalhe de todo esse processo, mas o verdadeiro planejamento de vida e financeiro deixa eu entender o recurso mais valioso que eu tenho na vida, que é o tempo, e como é que eu estou gastando, como é que eu estou usando ele. Você está extremamente satisfeito com o tempo que você gasta profissionalmente no mercado de trabalho em função da remuneração que você tem? Ou você diz assim, puxa, Léo, pensando bem, eu gostaria de talvez gastar menos tempo, ou gostaria de ganhar mais dinheiro, entende? Pensa numa balança, como é que tá isso? Essa balança pode ser otimizada? Puxa,
Você de repente está naquela rotina de trabalhar 5 dias por semana para folgar 2, ou trabalhar 11 meses por ano para folgar 1. Puxa, como é que seria a minha vida se fosse o inverso? Olha que coisa maluca. Imagina se por qualquer motivo da vida o processo fosse ao contrário. Eu trabalhasse 2 dias por semana para 5 de desfrute, ou 1 mês de trabalho por ano para 11 de descanso. É meio utópico a gente pensar nisso, mas é o convite que eu quero que você reflita. Como é que você está usando o seu tempo? Que é a coisa mais importante que você tem. E o meu convite é como é que a gente otimiza isso então? Poxa, eu não estou satisfeito. Eu gostaria sim de gastar o meu tempo de uma maneira mais eficaz, mais eficiente, mais linkada com a minha vida. Faz sentido isso para você? Entende? E aí eu quero que você reflita, porque eu vou dividir um pouquinho da minha vida. Como é que eu venho nos últimos anos entendendo a minha relação com o tempo e buscando maximizar a satisfação do tempo que eu tenho, quando eu gasto ele. Porque eu não tenho como mais ter tempo, eu não tenho como conseguir, eu não tenho como comprar tempo. Você entende? Ah, não. Ou economizar tempo, né? Não, ó. Hoje é dia 21. Não, dia 21 eu só vou viver 23 horas, porque no meu aniversário, que é dia 2 de abril, eu quero que o dia tenha 25. Não dá para nós fazermos isso. Não dá para economizar tempo, tá joia? Não tem como a gente economizar tempo e não tem como a gente fazer mais tempo, produzir mais tempo. Entende? Então que o tempo ele é finito. E ele é uma dádiva porque ele é igual para todo mundo. Não interessa classe social, não interessa o credo, a sua religião, aonde você nasceu, a sua, se você é negro, branco, pardo, asiático, japonês, chinês, europeu, americano, não interessa. O tempo ele é igual para todo mundo, percebe? Mas algumas pessoas parece que têm o dom de fazer algo incrível com o tempo, né? Quando eu olho, eu penso, meu, como é que um Bill Gates, como é que um Silvio Santos, como é que tantas outras pessoas que a gente olha, eu fico pensando, meu, qual que é a mágica que esses caras fazem com o tempo? É um negócio impressionante, né? Por quê? Porque eles gastam, né, ou usam o tempo deles de uma maneira mais conectada com o que faz sentido, com as verdades da vida deles. Você entende isso? E aí eu vou dizer para você, quando que eu começo a ter um pouco mais de clareza, ou um grande ponto de virada para mim? Faz 2 anos, em janeiro de 2018, né? Então completou 2019, desculpa, 19, 20, faz 2 anos, foi em dezembro de 2018 que eu vendi 10% da empresa, da Você Finanças Pessoais, para 2 sócios investidores. Um deles é sócio investidor só financeiro e o outro ainda está atuando comigo. Então, quando eu vendi 10% da Você Finanças Pessoais, eu comecei a entender e a delegar, passar à frente ou deixar de gastar o meu tempo com atividades que não eram tão relevantes para o meu projeto de vida. Mas é fácil esse processo? Não. Eu sempre fui uma pessoa que sempre quis ou achei que a melhor maneira de eu otimizar o tempo é eu fazer sozinho. Até eu ensinar alguém, eu perder tempo com alguém, esquece, eu vou ganhar tempo fazendo sozinho. Eu sempre fui muito autodidata e com aquela crença de que, meu, eu me basto, eu faço tudo sozinho. E eu venho reaprendendo nos últimos 2 anos com essa convivência da sociedade de, puxa, vamos delegar isso, vamos contratar, vamos fazer, vamos evoluir. Por quê? É aquele ditado, né? Você quer ir rápido, você vai sozinho. Mas você quer chegar longe, a gente precisa ir acompanhado de pessoas que também estão caminhando naquela direção. Não tem jeito. O grande desafio é nós convivermos com pessoas que ou nos inspiram, ou que nós servimos de inspiração para elas, ou que pelo menos estamos caminhando na mesma direção. É assim que a gente vai somando e potencializando isso, você entende? Faz sentido? Então esse acho que foi o primeiro ponto na minha vida. A questão de eu vendi uma parte da empresa por dinheiro, mas consequentemente o que eu estou fazendo? Eu estou delegando, eu estou dividindo responsabilidades, eu estou dividindo tarefas que antes só recorriam a mim, só dependiam de mim. Consequentemente, eu estou o quê?
eu estou gastando, eu deixei de gastar o meu tempo com algumas tarefas, com algumas atividades, me sobrou tempo. Ou seja, eu posso direcionar esse tempo para algo que tem mais sentido realmente para a minha vida. Você entende isso? E aí você pode dizer, ah, Léo, mas eu já tentei de tudo, eu não consigo melhorar minha relação com o tempo. Já fiz curso de produtividade, eu uso agenda, e vem as técnicas, né? Como que eu vou otimizar? Ah, no dia anterior, na noite, você programa, você já planeja todo o seu dia seguinte. São técnicas extremamente incríveis que dão resultado. Mas, se eu não tiver clareza da maneira como eu me relaciono com o tempo e, consequentemente, é o que nós vamos entender agora, com o dinheiro, dificilmente eu vou conseguir ter um progresso significativo. Porque eu vou fazer um link agora, reflete comigo. Só existem, tá? Pelo menos é assim que eu acredito também, 3 maneiras de eu gastar o dinheiro. Coincidência? Provavelmente não, dentro do que eu acredito, dentro da metodologia que nós criamos para fazer o planejamento de vida e financeiro. Pera lá, eu só gasto tempo de 3 maneiras. Ganhando dinheiro, eu gasto tempo gastando dinheiro, eu gasto tempo dormindo. E só existem 3 maneiras de eu gastar o meu dinheiro. Olha que coisa maluca. E nós vamos entender. Ou eu gasto o meu dinheiro com o passado, ou seja, como assim, Léo? Se você tem dívidas hoje, você gasta o seu dinheiro, você paga prestações, você paga as suas dívidas por algo que você aproveitou e usufruiu no passado. Olha que coisa maluca. E isso é ruim, isso dói emocionalmente. Por quê? Porque você vê o dinheiro saindo, você está pagando, só que você consegue perceber que você usufruiu no passado. A segunda maneira de nós gastarmos o dinheiro, então, é com o presente, é com o agora. É tudo que eu gasto que imediatamente eu já usufruo. Eu já tenho benefício imediato. Então tudo que você gasta, conta de água, de luz, alimentação, educação das crianças, com a moradia, seja financiamento, aluguel, tudo que eu gasto hoje e já aproveito é uma maneira. Eu estou gastando dinheiro com o meu presente. E uma terceira maneira de eu gastar o dinheiro é pensando no meu futuro. Então eu dou um exemplo. Ontem, dia 20 de janeiro, eu completei 14 anos de casado e todos os meses eu gasto dinheiro com uma conta chamada Bodas de Prata, que vai acontecer daqui a 11 anos. Então eu e a Marla temos a intenção e temos o desejo de renovarmos os nossos votos numa celebração de 25 anos de casado, numa Bodas de Prata, fazer uma nova festa, reunir os amigos, os familiares, para celebrarmos esse momento em vida. Então você percebe que eu estou hoje pagando uma conta, gastando um dinheiro com algo que eu vou vivenciar no futuro. Isso vale quando eu penso na educação profissional dos meus filhos. Não vou nem falar educação superior, porque o dinamismo que está o mundo hoje, eu não sei efetivamente se o Miguel e a Letícia vão fazer faculdade, se eles vão criar uma startup, se eles vão empreender, eu não sei, mas eu me preocupo e pago uma conta chamada educação profissional, ou start na vida adulta deles. Eu pago, porque é importante para mim proporcionar para minha filha, a hora que ela fizer 15 anos, uma festa de debutantes. Aí você pode dizer, ah, mas pode ser que ela nem queira festa, talvez ela queira viajar. Tá bom, eu me organizei, se ela quiser dar uma volta lá pelo mundo durante um mês com as amigas, eu paguei isso já diariamente. Você consegue perceber? E aí, isso torna a minha relação com o tempo e com o dinheiro, digamos que mais divertida, mais simples. Porque, pera lá, eu vou gastar o meu tempo, eu preciso ter clareza, então, o tempo que eu gasto para ganhar dinheiro, o tempo que eu gasto para gastar dinheiro e, ao mesmo tempo, as formas que eu tenho para gastar o dinheiro. Puxa, eu tô conseguindo, porque o desafio, o que é? Você gastar o dinheiro com o agora e também com o futuro. Porque quanto mais você gastar dinheiro com o futuro, mais barato custa para você. Então, quando eu penso, eu digo isso para as pessoas, quando eu falo, meu, sabe quanto custa a prestação da minha Bodas de Prata no meu orçamento? Ela custa R$27. Na verdade, custa R$26. A minha Bodas de Ouro custa R$2,70. Eu sempre faço essa confusão. Pera lá, Léo, você está planejando a sua Bodas de Ouro? Sim. E eu desafio você a buscar um pouco de entendimento sobre o dinheiro, sobre os investimentos, e faz uma projeção de R$26 por mês durante 25 anos numa boa aplicação. E numa aplicação segura, nós não estamos falando de correr risco, tá? Se você quiser entender cada vez mais
a maneira, a filosofia que eu invisto o meu dinheiro é só seguir a série dos investimentos. Todos os meses eu estou investindo e explicando passo a passo de como eu vejo. Estou nesse mercado desde 2008, então eu estou trazendo a minha bagagem, a bagagem das dezenas de clientes que eu atendi individuais, centenas de alunos, de pessoas que já passaram em programas comigo. Você percebe isso? E eu volto a dizer o seguinte, que é legal reforçar. Léo, quer dizer que essa é a única maneira? De jeito nenhum. Quer dizer que é a melhor maneira? De jeito nenhum. Mas é a maneira que me deixa tranquilo, que faz com que eu coloque a cabeça no travesseiro e durma tranquilo. E eu vou além. É a maneira que faz com que eu viva o meu agora de uma maneira intensa, com a responsabilidade de garantir isso ao longo da minha vida. A pior maneira da gente querer aproveitar ou melhorar a nossa relação com o tempo, primeiro é não acreditando, tá? Não tem como melhorar, tá bom? É aquele velho ditado de que, deixa a vida me levar. Eu vou vivendo a vida, tá tudo certo. Mas, para quem estiver disposto a entender e aprender, entender que o tempo é finito, entender que o tempo é a coisa mais importante na nossa vida e entender que o tempo está ligado com a fonte, com a origem, com o eterno. Então, quando eu começo a perceber que o tempo finito na Terra é uma fração, quando eu olho para uma eternidade, e aí, cada um com a sua crença, mas eu tenho que ressaltar, sou cristão, acredito em Deus e sigo os princípios da Escritura, tá tudo certo, e é isso que eu preciso deixar claro para você, porque senão pode não fazer sentido e tá tudo bem também. Mas quando eu entendo e olho para uma eternidade, é o primeiro passo para eu começar a cogitar a possibilidade de melhorar e otimizar o tempo que eu tenho. Então esse é o primeiro passo. O erro é você subestimar ou dizer não tem nada o que melhorar, deixa eu aqui, deixa eu levando a minha vida enquanto eu sobrevivo. Tá tudo certo, mas muito, 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 muito cuidado com isso. E aí, você pode estar pensando assim, tá, Léo, eu entendi. Mas eu ainda não consigo ver na prática como efetivamente eu posso melhorar a minha relação com o tempo. Eu entendi as 3 maneiras de gastar o tempo, eu já estou começando a entender essa relação do tempo com o dinheiro, que é a maneira que eu gasto o dinheiro, mas, e na prática, como é que eu começo a fazer isso? Eu digo o seguinte, dá um passo para trás, porque antes de você querer melhorar a sua relação com o tempo, aqui que vem a sacada, você precisa começar a melhorar a relação consigo mesmo. Como assim, Léo? Sim, exatamente melhorar a relação que você tem com você mesmo. Uma respiração, uma meditação, deixa eu entrar em contato comigo mesmo. E muitas das vezes a correria, o dinamismo dessa vida moderna, dessa vida corrida, que a tecnologia, a internet das coisas, né, tá tudo cada vez mais rápido. Você tem noção que nós estamos no dia 21? Se passaram 3% do ano já. A gente não pensa nisso, né? Já foram-se 3% do ano. Léo, como assim? É mais ou menos a cada 3 dias e meio dá 1% do ano. Que doideira isso, né? Mas quando a gente começa a olhar com prioridade para a nossa vida, a gente começa a entender o valor do tempo. Entende isso? Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque em algumas das vezes, então, essa correria nos afasta de conectarmos com a fonte, de nos conectarmos com nós mesmos. Pera lá. Eu sei que está um caos, eu sei o momento que nós estamos vivendo, mas eu tiro todos os dias um momento só para mim, para eu entrar em contato com o corpo, para eu me sentir, para eu ouvir os meus pensamentos, para eu digerir, para eu sentir os meus pensamentos. Eu tenho esse tempo para mim? Porque às vezes a gente quer melhorar o externo, eu quero melhorar a minha relação com o tempo, melhorar a relação como eu gasto tempo, como eu gasto dinheiro, mas eu estou melhorando a minha relação comigo mesmo? Eu estou evoluindo, eu estou subindo um degrau em direção a me conectar com a fonte, a me conectar com a essência,
a me conectar com o eterno? E aí? Essa é a pergunta que eu digo. Porque aí o grande desafio, a partir do momento que isso vai acontecendo, você vai começar a ter clareza, tá? E vai perceber na sua vida. Analisa o seguinte: quais são os momentos, para por um instante e fala assim, quais são os momentos que eu vejo o tempo parar? É como se o tempo tivesse parado. É o tal do estado de flow, para quem, quando eu estou no estado contemplativo, no estado de graça. Sabe aquele momento que você fala, meu, você olha e fala assim, como agora? Meu, já passou 30 minutos, já é 2h30 que nós estamos aqui. Eu tive um pequeno atraso, comecei efetivamente às 2h04, mas vai fazer 30 minutos que eu estou falando. Parece que eu acabei de começar. Parece que nós nem começamos ainda a falar do assunto. Percebe? O tempo passa. E aí você fala, meu, eu gostaria de ficar por aqui muito tempo. Eu ficaria falando para vocês por horas e horas. Não tenho... Isso me dá prazer. Eu me desconecto do planeta. Então, quais são os momentos que você, puxa, eu me desconecto? Não interessa. Pode ser, às vezes, tem gente que se desconecta assistindo uma série no Netflix. Tem gente que se desconecta na hora que está num relacionamento, na hora que está fazendo sexo. Eu não sei exatamente como você se desconecta, mas se aperceber nisso, vai te trazer mais clareza de como melhorar a relação com você mesmo e otimizar o tempo. Eu vou me usar de exemplo. Eu falo que existem 4 situações que me deixam em estado contemplativo, que o mundo para ao meu redor, eu não lembro de mais nada, eu só foco e me entrego para o que eu estou fazendo. Quais são esses 4 momentos? Um dos momentos é aqui. Não sei se consigo perceber, mas falar de planejamento de vida e financeiro, para mim é algo que me energiza. Eu termino o nosso bate-papo, eu termino uma reunião com um cliente, eu termino às vezes uma live dentro do meu curso, dentro da Academy, que é a nossa academia. Meu, isso para mim é uma energia. Não é necessariamente um trabalho, aquilo me energiza, aquilo me deixa em estado de flow. Eu me conecto ainda mais com a essência, com realmente eu chamo de eu extraordinário. Isso é um momento da minha vida. Um segundo momento é quando eu estou em família. Então, família me conecta muito nesse estado contemplativo. Os filhos, eu verdadeiramente me entregar, interagir com a Letícia, interagir com o Miguel, seja brincando na piscina, seja sentado brincando. Às vezes a Letícia agora está na fase de pegar as dominós, sabe o joguinho de dominó? A gente empilha, eu fico lá empilhando os 28 dominós, ela vem, tum, dá um totó, os dominós caem. E ela dá gargalhada, isso é ímpar, você entende? Eu com o Miguel agora é legal, né? Eu falo que o Miguel tá entrando numa fase agora, tá com 9 anos, e a gente tá conseguindo fazer algumas coisas juntos. Ele tá começando a correr comigo, legal. A última vez que nós corremos, ele correu, esse ano já ele conseguiu correr 2,5 km comigo sem parar de correr. Num ritmo bacana ainda, num pacer bacana. É legal porque as pessoas olham e falam, meu, que doideira. Então, aquele momento eu desconecto, eu tô ali com ele, vocês entendem? Então, esse momento em família para mim é muito importante, me deixa em estado de flow, em estado de meditação, de contemplação. A mesma coisa acontece quando eu tô com a Marla. Intimidade, conexão homem e mulher. Aquele momento também me deixa em estado contemplativo, meditativo. Tá dentro da família, você percebe? Um outro momento é quando eu estou praticando esportes. Então eu me entrego. Quando eu estou lá, por exemplo, jogando um tênis, quando eu estou jogando um futebol, eu me desconecto. Estou jogando ali futebol, é 1 hora que eu estou desconectado e parece que o mundo para. E parece que o tempo voa. A mesma coisa jogando lá. Você está jogando um set de tênis que às vezes demora 40, 50 minutos. Você fala, meu, mas nós começamos a jogar agora. Você percebe? E eu tenho um quarto que esse tem diminuído, felizmente, mas eu tenho o meu momento ainda de, digamos assim, de nerd, de game. Então eu estar jogando, eu sentar com o Miguel e estar jogando, por exemplo, videogame, isso é legal. Isso me deixa em estado contemplativo, me deixa em estado meditativo. E a pergunta que eu te faço é, comece a identificar os momentos contemplativos que você tem, porque isso torna a sua relação com o tempo
mais harmônica, você vai se conhecendo melhor. E isso automaticamente vai fazendo você aproveitar e sentir melhor o tempo. Simples assim. Você entende isso? E aí, Léo, mas e depois? O resto é percurso. O resto a gente vai aprendendo à medida que as coisas vão acontecendo. E muitas das vezes nós paralisamos em algo porque a gente não tem clareza efetivamente dos próximos passos. Então pensa numa jornada, numa viagem. Vou fazer uma viagem noturna. Estou no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, e vou até a cidade capital de São Paulo. É em torno de 330 quilômetros. Imagina numa noite. À noite eu vou conseguir enxergar no máximo 50 ou 100 metros seguintes que o farol do carro ilumina. Mas eu sei a direção que eu estou indo e eu sigo viagem. Então, muitas das vezes, o que você precisa é viva o agora, se entregue para o seu momento de hoje e realmente viva. Não tem outra maneira. Então, quando você diz assim para mim, Léo, eu não tenho tempo para fazer o planejamento financeiro. A pergunta que eu te digo é, o tempo é igual para todo mundo. Então, não é que você não tem tempo. Talvez você não tenha clareza de como você está se relacionando com o tempo. E eu vou além. O planejamento financeiro por si só, qual que é a graça? De eu gastar tempo para organizar o dinheiro. Eu entendo, tá? Isso é o que eu entendo, o que eu acredito. Quem faz planejamento financeiro para controlar e administrar o dinheiro se torna ainda mais escravo, porque ele está no centro do processo. Então eu digo com todo carinho, esquece, não liga muito para o dinheiro, mas tenha clareza do seu projeto de vida. Sente, gaste tempo para planejar a sua vida, para desenhar a direção do seu futuro. E aí não dá para negar, nós vivemos num mundo capitalista, num mundo que tem coisas. Então, automaticamente, um planejamento de vida, eu vou precisar olhar para a parte financeira. Então, eu digo que um planejamento de vida e financeiro tem intrinsecamente dentro de si um planejamento financeiro. Mas nenhum planejamento financeiro isolado tem dentro de si um projeto de vida. Então, deixe de querer controlar e administrar o dinheiro e passe a querer viver a vida com clareza em sua potencialidade máxima. Você entende isso? Faz sentido isso para você? É joia? Não tem mágica, então é novamente uma questão de prioridades. Reflete como você está gastando o seu tempo. Existem as 3 maneiras. E aí, puxa, eu não tenho tempo. Porque provavelmente a maneira como você está gastando o tempo hoje não está te trazendo satisfação. Você provavelmente está tendo poucos momentos de flows. Eu consegui encontrar momentos de flow no meu trabalho. E grande maioria das pessoas vê um trabalho como um tormento, como uma tortura. Puxa, eu trabalho 5... Sextou. Se você é da turma do sextou, é bem provável que o seu trabalho não te entregue momentos de flow. E o desafio é a sua vida. Você está dedicando às vezes 8, 9, 10 horas da sua vida diária em algo que você não consegue extrair momentos de felicidade, ou momentos de alegria, na verdade, não de felicidade. Você não consegue extrair momentos de alegria. Reflete sobre isso. Entre em conexão com você. Do que você está se esquivando, do que você está se escondendo, que está aí dentro de você, você sabe. Mas você precisa de tempo para respirar, para refletir e aprimorar nisso. Entende? E aí, para a gente fechar o nosso papo hoje, tá? Qual que é a melhor maneira, então, de você começar a entrar em ação? Por incrível que pareça, é não fazendo nada. Como assim, Léo? Às vezes eu fui muito disso. Olha quem me conhece há mais tempo entende o quanto é desafiador isso para eu fazer. É muito desafiador. Porque eu falava assim, eu não posso perder tempo, eu já preciso começar a executar. Mas é aquele sábio provérbio de afiar o machado. Não adianta, eu tenho que cortar essa floresta. Se eu pegar um machado que não esteja cego, eu vou gastar muito mais tempo para derrubar uma árvore. Mas às vezes eu vou ficar meia hora, 1 hora, 2 horas simplesmente afiando o meu machado, mas a hora que eu for para o campo de batalha,
o tempo que eu vou economizar é muito grande. Então a melhor maneira de você começar a entender e melhorar a relação do tempo é não fazendo nada. Entrando em contato com você mesmo, entendendo a sua relação com o tempo. Grava sobre isso. Como que eu estou gastando meu tempo nessa balança de ganhar dinheiro, de gastar dinheiro e de dormir? E aí, consequentemente, você começa a linkar com o dinheiro. Como que eu estou gastando o meu dinheiro? Puxa, pera lá, eu estou gastando o meu tempo para ganhar dinheiro, mas, eu estou sendo muito mal remunerado. Eu não sei o que vai acontecer dentro de você, mas é o primeiro passo. É não fazer nada. É você simplesmente sentir o tempo. Começar a identificar os seus estados de flow. E aí sim, a partir desses estados, a partir de um sentir verdadeiro, a gente entra em ação. Entenda, para nós fecharmos, a gente sempre passa, ou deveríamos passar, né? Esse é o meu grande desafio, venho aprendendo, desenvolvendo essa habilidade nos últimos 4, 5 anos, está muito ligado à nossa questão emocional. Eu sempre fui uma pessoa que pensa e age, pensa e age, pensa e executa. A ideia eu vou lá e já executo. Só que eu estou entendendo que existem 3 estágios. Eu posso pensar, aqui estão as ideias, eu articulo muitas coisas, mas eu preciso antes trazer para o coração. Deixa eu sentir isso. Como é que eu estou em estado vibracional? Eu me colocar em movimento, a execução disso que eu planejei, vai me trazer paz? Está conectado realmente com quem eu sou? Está respeitando os meus valores? Está respeitando as minhas prioridades? Puxa, e às vezes isso passa por um período. Às vezes é um instante, às vezes é uma hora, às vezes é um dia, às vezes é uma semana. Mas aí sim eu entro em ação. A partir do que eu pensei, senti, tracei um plano, afiei o meu machado, acabou, aí não tem mais desculpa. Eu vou para a ação. Percebe? Percebe isso? Faz sentido? É assim que eu queria finalizar o nosso papo. Reflete sobre isso, pense, sinta, para depois agir. E a melhor maneira de você começar a melhorar a sua relação com o tempo e parar com essa desculpa de que você não tem tempo para fazer o planejamento financeiro ou qualquer outra coisa, é você realmente não fazendo nada, conectando com você mesmo para ter clareza da vida que você quer viver, uma vida que vale a pena para você caminhar em direção ao futuro dessa perpetuidade até o último dia da sua vida. Combinado? Faz sentido? Agradeço imensamente o nosso papo de hoje. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, próximo vídeo. Valeu!